E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de criminologia. Pessoal que está entrando agora, né? Já se ligou na tarefa que vai acontecer hoje, valendo nota. Oi? Tarefa. Tô brincando. Daqui a pouco Ah, você não fica acredito, sabendo. mas eu olhei o cigarro hoje. Como assim? Ô, Eu não professor, faz isso não. Só para dar um susto, senhor, não só para faz dar um isso. sustinho. Então tá, gente. Hoje, né, o que a gente já viu em termos criminológicos, tá? Nós vimos o conceito, né, o que a criminologia estuda, qual é o objeto da criminologia. Aliás, quais são os objetos da criminologia, né? Aqueles conceitos lá, o que ela estuda mesmo? Crime, criminoso, Criminoso, vítima e vítima, controle controle social. social. Perfeito, isso aí. E esses objetos, né, esses significantes, né, que alteram os seus significados ao longo do tempo, nós vimos eles lá na escola clássica, né? A escola clássica lá formada pelo Beccaria, né? Formada aí pelo o Jeremy Bentham, né? Eu falei um pouco do Michel Sim. Foucault, da obra Vigiar e Punir, falei dessa mudança, né? Eu pergunto a vocês, qual era o foco da, da escola clássica, né? A escola clássica, ela focava no crime ou no criminoso? No crime, professor. Perfeito. Um dos principais expoentes, né, que dizia, quem era o principal expoente que dizia que o crime é um ente jurídico e não um ente de fato? Começa com C. K. 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 Carnelucci? O Carrara. O Rara. Francesco Carrara. Ele que falava que o crime era um ente jurídico, né, e não um ente de fato. Então, agora, né, na aula de hoje, nós vamos entrar aí na chamada criminologia etiológica ou criminologia positivista, que vai também estar ligada à chamada antropologia criminal. Tá? Esse livro aí que vocês estão vendo, A Mulher Delinquente e a Prostituta, é um livro, um clássico, digamos assim, né, dessa criminologia que nasce, né, como uma ciência, e aí eu estou colocando entre aspas, fundada, né, no estudo de características físicas, né, no estudo, por exemplo, do tamanho do crânio, na chamada frenologia, e como isso vai influenciar o crime. Tá? Então, o foco da chamada criminologia etiológica é no criminoso. Deixa-se, né, aquela ideia de lado lá da escola clássica, que era o foco estava no crime, e agora na criminologia etiológica o foco vai ser no criminoso. Né? Não é à toa que o Lombroso, Cesare Lombroso, ele é o principal expoente da escola positivista ou criminologia etiológica, e ele tem ele tem dois livros clássicos, né, dessa corrente de pensamento. Um deles é esse que vocês estão vendo, A Mulher Delinquente e a Prostituta, e um outro é chamado O Homem Delinquente. Então, no Homem Delinquente, obviamente, como o próprio nome já diz, né, ele vai focar nos presos, né, nos criminosos que estavam presos, e no A Mulher Delinquente e a Prostituta, nas mulheres também que estavam encarceradas. Tá? E aí, o que é essa antropologia criminal, né? Qual que é o conceito dessa antropologia criminal? Bom, é um campo científico que vai estudar a criação de um perfil criminoso. Antes de eu continuar, tá? Eu pergunto a vocês: vocês já ouviram ou já se depararam, em termos culturais, assim, na cultura, né? Nesse
nessa temática de perfil de criminoso, que o criminoso ele tem um perfil. Vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês sobre isso? Sim, professor. É um assunto que aparece muito na literatura, principalmente em certos meios culturais, né? Em certos vídeos, filmes, séries, né? É nesse momento que a gente vai, que a crítica criminológica vai, por exemplo, falar sobre a questão do serial killer, né? Dessas patologias que estão ligadas aí a algum tipo de comportamento criminoso, tá? Claro, esses autores que nós veremos hoje, né? E esse nascimento da criminologia etiológica, ele não necessariamente está ligado a essas patologias. Estilo Criminal Minds, Dexter e etc. Tá? Mas aqui, né, nesse início, não necessariamente está ligado a essas figuras. Vocês vão ver que nesse momento, né, no século XVIII, início do século XIX, o negócio é muito mais... Aliás, né, aqui basicamente no século XIX. Né? O século XIX está fundado aí na antropologia criminal. Mas aqui o negócio é muito mais perigoso, né? Muito mais... são colocados determinados grupos humanos maiores, né? Que estariam aí propensos à criminalidade. Em relação à psicopatia ou algum tipo de transtorno psicológico, é uma coisa mais atual, né? Mas está ligada a uma ideia aí que vem dessa corrente de pensamento, tá? Dessa chamada aí antropologia criminal ou criminologia etiológica, tá? Então, continuando, né? Criação de um perfil de criminoso baseado na natureza do indivíduo ou da ligação do crime e da personalidade ou aparência física do criminoso, tá? Qual que é a principal ideia que já fica bem clara aqui para vocês, né, quando vocês ouvirem falar sobre antropologia criminal ou criminologia etiológica? Que as características físicas do indivíduo, né, ou as características de personalidade vão determinar se ele está propenso ou não ao crime, tá? Então, o que deve ficar claro em relação a essa criminologia etiológica, a essa antropologia criminal, é basicamente isso, tá? O foco está no criminoso e em como as suas características físicas de personalidade vão estar ligadas ao fator crime, tá? Então, professor, me lembrou Central, né? Preto, pobre, morador de periferia, baixo índice de escolaridade, entre 18 e 29 anos. Então, o Natanael... É bem o perfil, né? Isso, tá? Vamos colocar o seguinte, tá? O que a gente vai ver aqui hoje, né? Esses autores, eles são, né, extremamente criticados pela forma como eles colocaram, porque essa criminologia, ela já foi ultrapassada há muito tempo, e ela é uma criminologia racista, né? É uma criminologia que vai colocar que determinados grupos étnicos, determinados grupos de indivíduos são propensos ao crime, propensos, ou seja, tu nasce, basicamente, quando tu nasce, tu já detém características atávicas, né, que foi herdada dos seus antepassados, e isso levaria a uma propensão ao crime, tá? Então, essa é a principal linha de pensamento desses caras. Mas, obviamente, que eu vou tentar aqui, né, nessa aula, mostrar para vocês de onde vinha isso, tá? De onde vinham essas ideias, de fazer uma ligação entre as características hereditárias do indivíduo que estariam ligadas à propensão ao crime, à violência, ao comportamento desviante, digamos assim, tá?
Então, você está querendo dizer que, na realidade, essa escola ela vai pegar o perfil hereditário, né? exato. Porque Perfeito. quando eu falei da preto, pobre, periferia e tal, são perfil sociológico, né? Já entra outros elementos. Isso que tu tá falando, né? Tá ligado, claro, à questão da seletividade, né? Que ainda é uma questão importante hoje. Né? Esse não é o perfil do criminoso, é do maior percentual de encarcerados. Isso é discussão que não tem ponto final. Então, exato, né? É essa questão da seletividade. Hoje em dia, né? As ideias que a gente vai ver dessa escola, elas já foram ultrapassadas, já foram superadas há muito, muito tempo. Né? Mas é uma parte da criminologia que é preciso ser analisada, porque ainda contém resquícios desse tipo de pensamento, tá? E a gente vai ver ele agora, tá? Estou aqui antecipando. Que a correlação que eu fiz, mesmo sendo elementos hereditários, ainda esse comportamento de perfil criminoso, ele é muito presente na nossa sociedade. Então, o perfil criminoso, né, e a criminalidade da nossa sociedade, ela diz muito mais respeito à nossa própria cultura e ao nosso próprio, a nossa forma de desigualdade social do que propriamente a uma questão, né, de algum tipo de não existe, e aí é isso que eu digo, não existe nenhuma pesquisa, algo que comprove, tá, que características físicas ou características, né, hereditárias levariam o sujeito a praticar crimes, tá? Ainda que, por exemplo, existem aí casos, né, extremamente raros, né, que são muito raros mesmo, de psicopatia ou de algum transtorno, sei lá, borderline, alguma coisa assim, que pode ter aí, né, um comportamento violento e pode ter aí um comportamento criminoso, né, isso é a exceção da exceção, a exceção da exceção da exceção. Né? O que a gente tem, de fato, né, nos presídios brasileiros é proveniente de uma questão cultural, né, uma questão principalmente aí, né, de seletividade, né, e não necessariamente de hereditariedade. Tá, Nathanael? Claro, beleza, depois a gente pode conversar mais e tal, pode discutir melhor isso, mas já deixo aqui isso de antemão. Não, eu entendi perfeitamente. A escola se baseia nesse elemento de hereditariedade. O que eu quis colocar é que, mesmo não sendo elemento de hereditariedade, como você disse, realmente isso está ultrapassado, nada que prove cientificamente, ainda a questão do perfil criminoso, mesmo ele sendo de ordem social, antropológica e da situação da nossa sociedade, ele ainda é seletivo naquele grupo que vai ser atingido. Né? Se você pegar que você tem a quantidade de pessoas pretas e pardas dentro do sistema penitenciário, é um número quase 65%. Entendeu? E, então, jovem, quer dizer, há uma seletividade ainda, mesmo que seja por conta dos problemas sociais. Não, perfeito. Entendi agora. Entendi o teu apontamento. Perfeito. É isso. E aí, o que que essa escola, né, vai propor, né? Que existiriam pessoas. Claro, o imaginário permanece, né? Esse imaginário permanece. E a gente vai ver isso lá no final da aula, né? Quando a gente entrar nas questões atuais. Mas a ideia básica dessa escola qual é, né? De que existiriam pessoas que tenderiam, né, para a prática de crime por questões naturais, por questões biológicas, tá? Por questões biológicas, como eu coloquei, né? Por questões de hereditariedade, por exemplo, tá? E aí, aqui, esses pensamentos, né, essas ideias que estavam circulando aí no século XIX, elas não vieram de lugar nenhum, né? Elas são provenientes de alguns
alguns estudos, né, de alguns também outros pensadores, né? E aqui as principais correntes de pensamento, né? Lembram lá da escola clássica que a gente falou, bom, a gente falou do iluminismo, a gente falou do racionalismo, nós falamos do contrato social, do contratualismo, que eram ideias que estavam presentes ali no século XVIII, tá? E que continuaram, né? Continuam. E, obviamente, que aqui também, né, essas correntes de ideias que vamos ver, também, apesar de estarem mais proeminentes, né, no final do 18 e em longa parte do 19, elas permaneceram até o 20 e permanecem até hoje, de certo modo, né? Claro, muito sutis, muito modificadas, mas ainda assim, tá? Pode falar, Snefero. Professor, o julgamento de Nuremberg também se tentou achar essa morfologia, essa patogenicidade no indivíduo nazista, né? Não encontraram, cada pessoa tinha a sua morfologia e isso não queria dizer que algo biológico, né, a fez que faria ela ser uma pessoa tão horrível, né? Mas está mais para o lado comportamental, estrutural do que biológico. Então, o julgamento de Nuremberg tentou também encontrar essa questão, mas não conseguiram. Eu até li hoje sobre isso também. Obrigado, Snefero. Obrigado pela colocação. De fato, né? O julgamento de Nuremberg, né, dos crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial, eles se remeteram a essas questões também, né? E é isso, é como eu falo, volta e meia, né? Por mais que essas questões, essas ideias, elas estejam num passado, né, que parece distante, volta e meia elas aparecem. Volta e meia a gente escuta isso, inclusive no senso comum, tá? No senso comum, né, nas conversas relacionadas a fatores criminais, né? Às vezes a gente escuta pessoas que dizem, ele cometeu esse crime porque ele vive lá naquele bairro, ele é lá daquelas pessoas, é lá daquela família, é lá daquela gente, sei lá, coisas desse tipo, entendeu? Que estão ligadas a fatores etiológicos. Etiológicos, o que é etiologia, né? Em sentido de nascimento, de próprio, né, do indivíduo, das suas características naturais, tá? Então, essas questões, volta e meia, aparecem. Por isso que é importante a gente estudar isso em termos de criminologia. E aqui, né, lá no século XIX, como eu estava falando para vocês, a gente tinha a ideia, né, da teoria organicista. Um dos grandes expoentes dessa teoria organicista é o chamado aí Herbert Spencer, né? O próprio Emile Durkheim também baseia a sua sociologia, né, para quem gosta de sociologia, para quem estudou sociologia do direito e viu Durkheim, ele também se baseava na teoria organicista, né, de que a sociedade era um organismo, tá? Qual era a visão deles, né, da teoria organicista? A sociedade era um organismo, tá? E para esse organismo funcionar bem, todos deveriam estar com as suas funções, fariam as suas funções dentro da sociedade. Né? Então, para a sociedade funcionar bem, cada um detém uma função específica dentro dela. Tá? Se essa função não é cumprida, né, se a pessoa não segue, né, não faz a sua função dentro da sociedade, bom, daí a gente tem um problema, né, a gente tem nas palavras da teoria dos teólogos, né, dos teóricos dessa corrente de pensamento, nós temos aí uma célula doente, uma célula degenerada. Perceba o seguinte, que os conhecimentos da teoria organicista e da escola positivista, da antropologia criminal, eles estão ligados aos conhecimentos da biologia. Tá? Vocês vão perceber que os principais pensadores dessa corrente, eles são médicos, né? Médicos legistas. Por exemplo, o Lombroso, ele era médico. Tá? Então, quando há uma mistura, né, da medicina com o direito, quando há a gente sempre tem que tomar um certo cuidado. Tá?
principalmente nessa época, que houve essa ligação aí de medicina e direito criminal, né, dessa criminologia nascente, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente também tem um outro movimento muito importante nessa época, né, que é o chamado higienismo, né? Vocês lembram aí da revolta da vacina que aconteceu aqui no Brasil, etc., né? Então, era esse movimento, né, de colocar, de se preocupar com a saúde, né, com as questões sanitárias da população, né? O Foucault fala muito disso também, tá? Então, nessa época, né, nesse século XIX, a gente tem aí também um outro estudo muito específico desse período, né, que é a chamada eugenia. Né? O que é essa eugenia? Esse termo, né, ele foi cunhado aí pelo Francis Galton, em 1883, tá? E ele significa bem-nascido, né? Eugenia, né? Bem-nascido. Ele definiu a eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, tá? Esse tema, eugenia, ele é um tema extremamente delicado, tá? Porque o controle social para melhorar ou empobrecer as qualidades raciais, vocês conseguem imaginar o tipo de problema, o tipo de coisa, de consequência que isso pode gerar? Vocês conseguem imaginar olhando para isso? A gente vai fazer um controle aqui da população, né? Um controle das características benéficas, né, de determinados grupos humanos. Vocês conseguem ver no que isso pode dar? E mais especificamente, né, apesar de que a eugenia ela é uma prática que foi utilizada, institucionalizada em alguns momentos, ela ainda está em debate. Ela ainda continua em debate, tá? Eu costumo dar um exemplo, né? Vou pegar o exemplo do Natanael, né? O Natanael falou o seguinte: o Natanael falou, professor, a maioria da população que está nos presídios hoje provém aí, né, de regiões marginais e ela tem cor, né? Ela tem cor, classe social muito bem específicas, né? Pergunto a vocês, né? Isso não estaria aí colocar pessoas negras e pardas dentro dos presídios? A gente sabe como é que são os presídios, né? Os presídios não são nenhum hotel 5 estrelas, né? Colocando essas pessoas, privando-as da sua liberdade, né? Colocando elas nesse lugar. Isso não poderia ser visto, né, como uma política eugênica de, bom, vamos deixar essa gente aí morrendo, não vamos deixá-las presas aí morrendo, enquanto que a população, o resto da população continua tranquila, né? O direito criminal não é aplicado a essas outras pessoas. Né? Isso não poderia ser visto aí de um ponto de vista eugênico? Pergunto a vocês. A escravidão, por exemplo, né? Ela não poderia ser vista aí também de um ponto de vista eugênico, né? Porque, veja bem, no Brasil, a própria questão, né? No Brasil, nós já tivemos aqui no nosso território um momento, né? Em um momento da história do nosso território, a gente já teve uma população negra superior à população branca, né? No período da colonização aqui no nosso território, tá? A gente chegou a ter 70%, 80% uma população negra no Brasil, tá? E o que essa política, né, de escravidão fez? Dizimou toda essa população. Bom, isso não está, de repente, ligado a um controle para exterminar determinada característica física? Pergunto a vocês. É essa ideia, tá? É esse tipo de ideia que eu quero que vocês entendam, né, quando a gente analisar
quando a gente estiver agora analisando essa criminologia etiológica. Bom, seguindo, tá? A ideia de onde vem esse tipo de pensamento? Muito provavelmente vocês já escutaram falar sobre o Darwin, né? A gente estuda isso aí na biologia. O Darwin, ele tem aquele livro famoso, né? A Origem das Espécies, tá? E o que ele explica ali, né? O que o Darwin explica? Ele fala sobre a questão da seleção natural, né? Que os mais adaptados, os animais mais adaptados sobreviveram graças ao desenvolvimento de certas características físicas e etc, etc. O que alguns pensadores dessa época fizeram? Eles pegaram essa teoria darwinista e fizeram uma leitura. Veja bem, eu estou falando de uma leitura, tá? Não foi isso que o Darwin disse na obra Origem das Espécies. Alguns, dentre eles aí o próprio Spencer, né, o Herbert Spencer, eles fizeram uma leitura da obra de Darwin aplicada ao ser humano, tá? Aplicada às relações sociais, tá? E aí denominou-se aí de darwinismo social. O que é o darwinismo social, né? Ele tem origem, né, na teoria da seleção natural de Charles Darwin, que explica a diversidade de espécies de seres vivos através do processo de evolução. O sucesso da teoria da evolução motivou o surgimento de correntes nas ciências sociais baseadas na tese da sobrevivência do mais adaptado, da importância de um controle sobre a demografia humana. Então, aí o que os caras fizeram? Os caras disseram, bom, lá na teoria do Darwin, os mais adaptados sobrevivem. Vamos aplicar isso a seres humanos. Então, os mais adaptados estão sobrevivendo e os menos adaptados estão perecendo. Aí vocês, eu já olhando para vocês agora, já digo o seguinte: imaginem quem estavam entre os mais adaptados e quem estava entre os menos adaptados, né? Obviamente que, olha aqui, é tão flagrante, né, o absurdo dessas ideias, porque as pessoas estão considerando, o foco, né, está na questão biológica, desconsiderando toda a construção histórico-social. Tudo que tem de história, né, por trás da vivência de grupos humanos, eles desconsideram, não importa. Tá? Então, esse pensamento, né, o que ele foca? Ele foca nas questões biológicas, e isso determinaria, né, se uma pessoa é superior à outra, se é mais bem adaptada ou não, e etc. Tá? E esses caras, eles fizeram uma linha, tá? Uma linha evolucionista, né? Uma linha evolutiva, digamos assim, em que num extremo da linha estariam seres humanos menos adaptados, que estariam mais próximos a uma família de macacos, né? Os símios, tá? Os símios, existiriam grupos humanos que estariam próximos dos símios, e no outro oposto, nos seres humanos mais adaptados, mais evoluídos, né, estariam aí. Aí eu pergunto, quem vocês acham que estaria aí, né? Se você pensou no homem branco europeu, parabéns, você acertou, tá? Então, eles fizeram uma releitura do darwinismo, né? Da teoria da seleção natural das espécies de Darwin, tá? E criaram aí o chamado darwinismo social. Professor, tá? Eu vou aqui deixar essa provocação, né? E a gente vai... O que a gente vai fazer hoje, né? Além de falar um pouco sobre essa escola, tá? A gente vai falar também, né, de uma obra. Eu vou falar sobre aquela obra que eu coloquei lá no começo, tá? A Mulher Delinquente e a Prostituta. Eu vou mostrar para vocês aqui trechos diretos, né? Fonte direta, né? Fonte primária da obra do Lombroso, para a gente ver como é que eles colocavam essas ideias, né, sobre os indivíduos criminosos, tá? Mas aí eu coloquei aqui o artigo 59. O que fala aí o artigo 59, né? O juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente. Veja bem, tá?
conduta social, personalidade do agente. O que é a personalidade do agente? Se não uma característica psicológica do indivíduo, tá? Aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a título exemplificativo, tá? Então, a personalidade do agente está ligada a essas características, né, etiológicas, né, que são próprias do indivíduo, né, que vêm aí da sua personalidade, tá? Aqui, ó, isso aqui também, né, na Lei de Identificação Criminal, a 12.037 de 2009, lá no artigo 5A, no artigo 5º A. Olha o que fala o parágrafo 1º, né? Ele já coloca, né, o quão problemático é essa criação de perfis genéticos, né? Olha o que fala ali. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante às normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Ou seja, o perfil genético, né, ele não pode revelar traços somáticos ou comportamentais, né? Dizer, o indivíduo é apto à violência, o indivíduo é apto a não sei o quê, entendeu? Porque vai cair nisso, vai cair nessa ideia de determinadas aí características levam o indivíduo a ser um criminoso ou não, tá? Então, o que mostra que esses perfis genéticos é só o gênero, né, masculino ou feminino, certo? Aqui eu vou falar de dois pensadores, além do Lombroso, né? O Lombroso, eu vou mostrar o livro dele, por consequência eu vou falar um pouco dele, né? Mas eu vou falar, não posso deixar de mencionar aqui também, né? O Enrico Ferri, ele foi aluno e amigo do Lombroso, e aqui as suas principais ideias, né? Estão ligadas a uma criminologia mais sociológica, dentro dessa criminologia positivista, tá? Para ele, lembra da ideia do livre-arbítrio, né, que era uma das principais ideias lá da criminologia da escola clássica, né? Até eu pergunto a vocês, né? Os expoentes da escola clássica, eles se baseavam no livre-arbítrio justamente porque, alguém sabe me dizer por que eles se baseavam nessa questão do livre-arbítrio? Porque... Ai, desculpa, a Ana Luísa vai falar. Pode falar. Bom, vou começar pelo foco da escola, né? Que eles acreditavam que o foco estava no crime, na violação do ente jurídico. O criminoso não importava porque qualquer um podia praticar o crime. Perfeito. Em função do livre-arbítrio. Perfeito. Justamente, todos eram iguais, né? Isso está ligado aí àquela ideia de contrato, né? De que todos são iguais, todos estão ligados ao contrato. Então, lá na escola clássica, o livre-arbítrio imperava, né? O sujeito, como era um igual, né? Como estava diante do contrato social, se ele violasse o contrato, ele teria esse livre-arbítrio, né? Para violar o contrato. Para esses autores da escola positivista, não, né? O livre-arbítrio era uma ficção, tá? E a função da punição é justamente proteger esse organismo social, né? Ligado aí à ideia de organicismo, né? Da sociedade como um organismo, tá? Um outro autor também importante dessa escola é o Rafael Garófalo, tá? O Garófalo, ele é desses dois que eu já falei, né? Do Lombroso e do Ferri, ele é o mais reacionário, tá? É o mais autoritário, digamos assim. Ele vai defender, por exemplo, pena de morte, castração química, tá? As suas ideias, né? Elas estão ligadas aí de que o delito é algo natural, portanto, os criminosos, né, também são naturais, né? Vêm dessa biologia deles. E se vem dessa biologia, veja a ideia dele, né? Se os criminosos eles nascem, digamos assim, com algumas características
né, vão possibilitar ele cometer um crime, né, que vão levar ele a cometer um crime. Na realidade, o pensamento é esse, né? O sujeito nasce com determinadas características que levam ele a cometer o crime. Se o sujeito naturalmente é um criminoso, ou seja, né, detém essas características, o que a gente pode fazer é o quê? É acabar com ele, né? Porque não tem o que fazer. Se o sujeito é naturalmente um criminoso, o que a gente pode fazer é, né, pena de morte. Então, o Garófalo, ele defendia isso, né? Para ele, não existe prevenção especial, por exemplo, né? Essas funções da pena, prevenção especial positiva, ou seja, a ressocialização não existia. Tá? Para ele, a principal forma de punição é a retribuição. Né? Praticou um mal, vai ser punido com mal. Tá? E aí ele é um defensor da pena de morte, é um defensor da castração química e etc. Tá bom? Beleza, né? Nós vamos ver aqui, né, alguns padrões reconhecidos pelo Lombroso em relação às mulheres, tá? O que ele colocou no livro. O Lombroso, como eu já falei, ele é um italiano, né, que foi psiquiatra, cirurgião. Ele praticou, né, a frenologia, ele estudava os crânios, né, via o tamanho dos crânios, etc. Tá? E o foco dele nesse livro, na Mulher Delinquente e a Prostituta, se deu justamente no estudo das mulheres encarceradas, tá? Nas mulheres que estavam no cárcere. Eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ficar fazendo a leitura aqui, e aí a gente vai traçando alguns comentários. Tá, vamos ver aqui. Ó. Entre as mais ridículas das proibições existentes na Itália, aqui ele vai reclamar, né, e eu coloquei essa parte porque é interessante ver isso, né? Ele vai reclamar do fato de ele de ele não poder ter amplo acesso àquelas pessoas que estavam presas, tá? Porque ele queria estudá-las, né, e ir lá e estudar elas, etc., estando elas lá no cárcere, né? Então ele fala o seguinte: entre as mais ridículas das proibições existentes na Itália, ou melhor, na burocracia italiana, certamente não é a primeira na Europa, é a impossibilidade absoluta de medir, estudar ou fotografar os piores criminosos assim que tenham sido condenados. Enquanto houver uma presunção de inocência, então ele está reclamando aqui, né, dos presos terem privacidade, intimidade, né? Ele acha que não deveria existir isso, né? Que ele poderia ir lá e fazer os estudos dele. Enquanto houver uma presunção de inocência, desde que essas pessoas sejam apenas suspeitas ou acusadas, é possível desacreditá-las em todos os sentidos, inclusive torná-las públicas, divulgando suas respostas aos juízes. Mas uma vez que é admitido, sem dúvida, que são culpadas, uma vez que as portas da prisão se fecharam sobre elas, elas então se tornam sagradas. E ai de quem as toca, ai daquele que as estuda. É interessante observar essa afirmação dele aí, porque também tá ligada à questão do Estado, né? De uma violação quando o Estado detém o controle sobre o indivíduo. Então, é interessante observar esse apontamento dele. Beleza, vamos lá. Criminosos. Primeiramente, tomaremos 5 homicidas, das quais as 2 primeiras possuem o verdadeiro tipo. Isso é uma palavra importante, né? O verdadeiro tipo da sua classe. Então, o verdadeiro perfil. A primeira, de 40 anos, matou seu marido com repetidos golpes de machado, enquanto ele mexia o leite. Então jogou seu corpo sob a escada e durante a noite fugiu com o dinheiro da família e suas próprias joias. Foi presa uma semana depois e confessou seu crime. Esta mulher se destaca pela assimetria de seu rosto. Então olha o que ele começa... Né? É engraçado isso, né? Porque você começa a ler aqui as características atávicas, né? As características físicas da mulher, do indivíduo, né? E aí você começa a pensar, será que eu tenho essas características, né? O rosto assimétrico, né? Não tem o mesmo formato aqui. O nariz era afundado,
as orelhas projetadas, as sobrancelhas mais desenvolvidas do que o habitual em mulheres. A mandíbula enorme possuía um apêndice lemuriano. Não sei o que é um apêndice lemuriano. Número 3, com 21 anos de idade, casou-se contra a vontade, foi maltratada por seu marido, a quem assassinou. Isso aqui é totalmente engraçado, né? Porque esse contexto que eu falo para vocês que não era levado a sério, né? É justamente esse, né? Você, por exemplo, tem aí, né? Uma mulher que é violada, maltratada, o cara espancava ela, coisa do tipo, né? E aí o foco dele é no perfil físico dela. Ele nem se preocupa em saber, bom, a pessoa apanhava todo dia, um dia ela foi lá, pegou uma faca e matou o cara, né? Mas tudo bem. A quem assassinou após uma noite de discussões com um machado enquanto ele dormia. Nela encontramos apenas um semitipo. Suas orelhas se destacam. Possui grandes mandíbulas e zigomas volumosos, cabelos muito pretos. Ó, fiquem ligados aí quem tem cabelo preto. Além de outras anomalias que não se mostram na fotografia, como gigantescos dentes caninos e incisivos pequenos. Número 17, com 60 anos, matou um bebê recém-nascido para salvar a reputação de sua filha. Cortou a criança em pedaços e a escondeu. Não confessou nada, de personalidade forte. Ó, de personalidade forte, tá? Olha o Lombroso falando de personalidade. Muitas rugas, zigomas, orelhas e seios frontais enormes. Lado direito do rosto mais alto do que o esquerdo. Fronte caída, como... Ó, isso aqui também é interessante, tá? Como nas selvagens. Então, lembram lá que eu falei, né, que esses autores da chamada escola positivista, né, ou da antropologia criminal, eles faziam uma reta evolutiva, né, em que num extremo dela estavam seres humanos próximos aos símios, né, e ele colocava isso, são raças selvagens, né, são selvagens. Essa palavra selvagens, ela é muito utilizada, tá? Ela é muito utilizada até hoje. Então, você escuta isso, né? São selvagens, são grupos humanos selvagens, etc. Né? Eu já li um livro, né? Eu li um livro falando sobre a história aqui de Uruçanga, né? Que é essa cidade que meus pais vivem. E eles colocavam, né, que os indígenas que aqui viviam eram selvagens, né? Eles colocavam isso também. Dentes caninos, gigantes e mal colocados. Olhos de cor castanha, afundados na órbita. Aí aqui tem as fotos, né, das mulheres. As mulheres que estavam no cárcere já, tá? Muitos podem afirmar agora que esses rostos não são tão horríveis. No que eu concordo, até agora parecem infinitamente menos repulsivos quando comparados com os homens criminosos, cujos... Aqui ele faz uma propaganda do livro dele, né, do outro livro dele, cujos retratos foram reproduzidos por nós no Atlas do Homem Delinquente, do Homem Criminal, né, do Homem Delinquente. Entre algumas das mulheres existe mesmo um certo raio de beleza, como nos números 19 e 20, mas quando essa beleza existe, ela é uma beleza muito mais viril do que feminina. Essa ideia de virilidade tá presente também. Mulheres maduras, né, mulheres com traços viris, digamos assim, né, eles eram um traço que caracterizava aí, possíveis criminosos, tá? Você vê isso. Se você começa a pensar, né, se você, mulher que está escutando agora essa aula, né, se você começa a pensar nessa questão do machismo mesmo, né, que está presente aqui, de que a mulher ela tem que ser submissa, né, um comportamento submisso, um comportamento que não pode ter nenhum traço de masculinidade, etc., você começa a pensar, né, bom, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Para ele, a mulher que não era criminosa era essa mulher que era submissa, que não tinha traços viris, etc., né? É uma sociedade, a gente está olhando para a sociedade do século XIX, né? Vocês imaginam como é que era a sociedade do século XIX. E isso é demonstrado analisando fotografias escolhidas aleatoriamente a partir das páginas de Massé, um funcionário da polícia, que blá, 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 blá. Apenas confirmaram nossas conclusões, pois há mais 3 exemplos, a saber,
As mulheres apresentadas em 1, 3 e 7, na figura 12, apresentam uma pequena e limitada quantidade de características anormais. Ó, essa palavra também é importante, tá? Orelhas grandes e mandíbulas inferiores. Cabelos muito pretos, sobrancelhas e lábios grossos. Olha aqui, perceba, tá? As características que ele vai colocando aqui, elas estão ligadas às mulheres negras e às mulheres indígenas. E ele vai falar isso mais para frente, tá? Porque ele começa a colocar cabelos pretos, né? Sobrancelhas e lábios grossos. Você já começa a perceber isso, tá? É como eu estou falando, os seres humanos evoluídos nessa ideia do Lombroso é o que? Os homens brancos, os homens, né? Já começava por aí, porque ele fala, né? Que a mulher, ela já tem um traço da degenerescência, né? Ele vai falar mais lá para frente. Então, esse era o tipo de pensamento, né? Entre as demais, estão presentes 8 ou 9 anomalias, quando o tipo é geralmente completo. Note, na número 2, figura 11, as mandíbulas imensas, os lábios grossos, o rosto torto, os olhos oblíquos, estrábicos, cínicos. Os números 2, 4, 5, 8 e 9, nas figuras 11 e 12, são exemplos impressionantes, tendo corpos das mulheres, mas todo o ar dos homens brutais. Né? Aquilo que eu falei lá sobre os traços viris, né? Os traços de homens. Quando uma mulher tinha traços de homens, elas seriam aí possíveis criminosas. Ó, aí, né, você percebe, né, olha aqui. Pois, embora bela à primeira vista, apresenta, no entanto, todas as características que considero tipicamente criminosas. Cabelos abundantes e muito negros. Testa recuada. Ele tem um negócio com cabelo preto, né? Tem um cabelo negro, é um negócio complicado para ele, né? Testa recuada, arcos supraciliares e ângulo frontal exagerados, como existem nos selvagens e nos macacos. Olha aqui, tá? Selvagens e macacos. Características presentes em suas mandíbulas e os lábios. De fato, todo o seu rosto é essencialmente viril. O mesmo talvez possa ser dito da bandida italiana, que trai o tipo não tanto pelo seu olhar oblíquo e grande mandíbula, mas por seu rosto longo e fisionomia masculina. De modo que, se ela estivesse vestida de homem, poderia ser tomada por um, como Gabrielle Bompard. Gabrielle Bompard, segundo Lombroso, né, se estivesse vestida de homem, poderia ser tomada por um. Em suma, em uma mulher delinquente, jovem, podemos ignorar seu tipo degenerado. Tipo degenerado, tá? Ele vai classificar, né, dentro daquela reta evolutiva, determinados grupos, determinadas raças como tipos degenerados, né, que fazem parte de uma degenerescência da raça humana. Isso, né, ia causar aí uma... Lembram lá, né, que eu falei da eugenia, né? Características degeneradas. Lembram da eugenia? Então, é esse tipo de pensamento, tá? E aí eu jogo a sementinha do mal em vocês, né? Quando a gente vê, né? Quando a gente percebe aí que, por exemplo, na questão da adoção, determinados casais, né, querem adotar o filhinho branco de olho azul, cabelinho loiro, etc. Será que a gente também não estaria pensando aí numa possível eugenia, né, que a gente quer eliminar determinadas características do indivíduo? Está ligado a até um problema, por exemplo, relacionado aos filtros do Instagram. Os filtros do Instagram, eles ressaltam, né, determinadas características de pele branca, por exemplo. Bochechinha rosada, o lábio, o olho mais puxadinho, a pele mais esbranquiçada, etc. Até isso é uma questão que hoje em dia se discute, assim, ligada a eliminação de certas características, né? O que vocês acham? Professor, nunca pensei sobre isso. Eu uso bastante filtros no Instagram. Mas não é? O que vocês acham? Por exemplo, o
que o filtro do Instagram faz? Nariz fino, perfeito, Juliana. Nariz fino, né? Ele muda as nossas características, né? E geralmente são ligadas às características de um tipo, de um padrão de beleza, né? Um padrão de beleza branco, né? Europeu, harmonização facial, etc. Isso é um assunto muito louco, né? Que como como a rede social assim, né, afeta a questão do padrão de corpo das pessoas, né? E pode ser que para alguns, né, para a gente tal, que já tem uma certa afeta todo mundo na realidade, né? Mas principalmente afeta mulheres e mulheres jovens, né? Mulheres aí que estão principalmente na fase da infância e da adolescência, assim. Inclusive é um assunto, né, que tem despertado bastante interesse, justamente pelos transtornos psicológicos que isso causa, né? Mas enfim, em suma, tá? Continuando aqui, em uma mulher delinquente jovem, podemos ignorar seu tipo degenerado e até mesmo considerá-la bonita. O instinto sexual aqui nos engana, fazendo-nos atribuir a essas mulheres uma maior sensibilidade e compaixão do que realmente possuem. Da mesma forma, quando estamos sob acusação criminal, somos mais inclinados a desculpar como meros impulsos apaixonados atos que foram resultados dos cálculos mais cínicos. Por esta razão, muitos dificilmente concordarão conosco em encontrar o tipo criminoso na figura 10, ou na Messalina, que, apesar de louvado por escritores contemporâneos, oferece muitas das características da delinquente e da prostituta nata. Ele fala das características. Perceba aqui, né, que ele está dizendo, né, que a beleza da mulher pode esconder as características criminais dela, né? E aqui nessa época, né, podia até estudar crianças, né? Ali deve-se admitir que Marguerita, a primeira das duas, não revela de fato as características usuais da degeneração. Mas quando se descobre que ela tem apenas 12 anos de idade, não se pode sentir nada a não ser surpresa diante de sua incomum precocidade. Então, se a menina, né, fosse precoce, isso seria uma característica criminal, tá? Pois sua fisionomia é a de uma mulher de 20 anos. Ela tem maxilares e zigomas volumosos, orelhas sésseis, hipertrofia dos incisivos médios, atrofia dos dentes laterais e sensação obtusa do tato. Ela é, em suma, o tipo completo, não de uma criminosa nata, mas de uma prostituta. E ainda assim, Magna a menciona como não sendo um tipo completo. Seus ataques de raiva eram violentos, quebrava tudo, ameaçava sua mãe, roubava e incitava seu irmão a roubar. Costumava morder seu irmãozinho sem qualquer motivo, colocando um alfinete entre os dentes e o convidando a beijá-la. Possuía boa memória. As desordens sexuais a dominavam-na. Onanismo desde os 4 anos, onanismo oral em seu irmão e tentativa de coito. Com a idade, a necessidade da masturbação tornou-se mais forte. Nada podia se opor a seus impulsos onanísticos. Escapava de toda vigilância. Mesmo amarrada, usava o próprio calcanhar ou a borda de uma cadeira. Eu queria não fazer isso, dizia a sua mãe, provavelmente. A mulher primitiva raramente era assassina, mas sempre foi prostituta. E assim permaneceu até épocas semibárbaras, como provamos anteriormente. O atavismo, né, as características natas, assim, o atavismo assim explica por que as prostitutas devem apresentar um maior número de características degenerativas do que aquelas que podem ser observadas nas criminosas. De forma a entender o significado e a origem atávica desta anomalia, devemos lembrar que a virilidade é uma das características específicas das mulheres selvagens. Como demonstração, devo sugerir ao leitor observe as seguintes imagens extraídas da obra Plus, blá, 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 em que retratos de Vênus americanas e negras, é difícil identificar que ambas são mulheres, apresentam grandes zigomas e mandíbulas, traços duros e grosseiros, e o mesmo se pode dizer de seus crânios e cérebros.
tá aí, né? As mulheres, né, e a população que o Lombroso, né, falava que eram as chamadas raças degeneradas. O criminoso é apenas uma reversão ao homem primitivo. E o mesmo acontece com a mulher. Estas apresentam necessariamente as duas características mais salientes da mulher primitiva, ou seja, sua precocidade e um menor grau de diferenciação em relação ao homem, sendo que essa menor diferenciação se exprime na estatura, crânio e cérebro, e na musculatura que são superiores às das outras mulheres. Né? A obesidade excessiva das prostitutas, algo que já destacamos, talvez tenha também origem atávica. Olha o nível, né, digamos assim, do pensamento, né, da loucura que ia. Né? A gordura de muitas prostitutas, observa Parrain do Châtelet, chama a atenção daqueles que as observam juntas em um só lugar. As pessoas que vivem entre essas mulheres e as observam todos os dias garante que essa obesidade começa aproximadamente entre seus 25 e 30 anos. Raramente é visível em jovens ou iniciantes. Trata-se de um exemplo de atavismo. De fato, na Oceania e na África, olha aí. Então, a Europa era o lugar, né, que estariam os seres humanos evoluídos. Né? A África e a Oceania, né, estariam aí a degenerescência. Tá? O padrão de beleza é baseado no peso. E para aumentá-lo, são praticados vários artifícios, como beber enormes quantidades de leite e cerveja em proporção progressiva. Vocês imaginem, né, numa época em que o que se tinha, né, eram relatos de viajantes, né, não se tinha, obviamente, né, qualquer tipo de tecnologia capaz de, em pouco tempo, levar algum tipo de informação e conhecimento para aquelas populações. Então, os sujeitos inventavam, né, tudo que vinha na cabeça deles, basicamente. Né? Então, eles falavam, né, relatavam coisas, né, como, por exemplo, essas aí, né, de que o padrão de beleza de certas regiões aí, de continentes inteiros, né? Pô, a África Oceania, tá falando de um continente inteiro, era baseado no peso, né? Como beber enormes quantidades de leite e cerveja em proporção progressiva, até que finalmente as mulheres dessa sociedade sejam simplesmente monstros obesos. Então, essa criminologia positivista, esses autores, né, o Lombroso, apesar de que eles têm esses pensamentos absurdos, grotescos, racistas, horríveis, etc., tem algumas coisas, né, que a gente tem que tomar certo cuidado. Certo cuidado no sentido de tem algumas coisas que eles dão todo o ar de complexidade. Isso aqui é, obviamente, um absurdo, né? Mas tem outras coisas que tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ser mal interpretado, tá? Enfim, aqui eu trouxe fotos, né, da frenologia, né? Eles mediam o tamanho dos crânios dos criminosos, etc. Lombroso dando aula, né? E aí ele colocava, né, os perfis dos criminosos. Aqui, né? Isso aqui existe um museu, né, do Lombroso. Inclusive, o Lombroso deixou o seu próprio corpo para ser estudado. Tá? Para estudarem, ele deixou o seu próprio corpo, se não me engano, está em Turim. Que é uma cidade da Itália, né? Deixa eu ver onde é que está o museu dele. Museu Lombroso. O Museu Lombroso está tá em Turim. Museu da Criminologia Antropológica é o nome do lugar. Em Turim, na província de Turim, na Itália. E o corpo dele está lá, inclusive. Né? E aí tem esses são, de fato, rostos empalhados. Né? De fato, é isso. E aí tem aí essas características que estão nesse rosto fazem parte, por exemplo, do perfil do homicida. Né? Ali, o modus operandi que se utilizou para praticar o homicídio, tá? O ladrão, né? O choricida, que é o assassinato da própria esposa ou namorada.
aqui, né, os crânios, né, estudados e utilizados pelo Lombroso ali, daí tem todas as imagens, né, e os crimes cometidos. O Lombroso também faz uma parte, né, do texto dele dedicado à questão das tatuagens. E veja bem, não é que a tatuagem em si vai levar o sujeito a cometer crime, tá? Voltei pesadelos hoje à noite. Não é que a tatuagem em si leva o sujeito a cometer crime, que, né, não é isso, mas que o sujeito que faz uma tatuagem tem a possibilidade, né, de vir a cometer crimes. Ou seja, se você faz uma tatuagem, você já é predisposto a cometer crimes, tá? É mais ou menos essa a ideia. Será que alguém chegou sobre alguma conclusão sobre o estudo do corpo do Lombroso? Não sei. Então, ó, essa relação, né, essa necessidade de marcar o próprio corpo é que permite intuir e pesquisar a existência de um sujeito atávico. Tá? Então, é a necessidade de fazer uma tatuagem. Ele sente a necessidade de tatuar, assim como sente a necessidade de cometer crimes. Tá? Então, aí, o Lombroso ele coloca na obra, né, o tipo da tatuagem, né, e aí o tipo de criminoso, tá? Nessa época, né, só tatuagem bem feita aqui também, vocês podem perceber, né? Só tatuagem de linha, de ponta. Entre criminosos homens, né? Ele fala aqui, né? A prática da tatuagem é tão comum que se torna uma característica específica, mas nas mulheres delinquentes é tão raro que se pode considerar praticamente inexistente. As prostitutas, né, especialmente as das classes mais baixas, a situação é bastante diferente. A proporção de tatuagens entre elas é maior, mesmo se desconsiderarmos as tatuagens de pintas em seus rostos, que dobrariam ou mesmo triplicariam os números. Aí ele fala um pouco das tatuagens, né? Símbolos religiosos. Apenas 2 vezes havia tatuagens relacionadas aos pais, enquanto em 24 casos referiam-se aos amantes. Isso aqui é um trabalho, para quem faz metodologia da pesquisa jurídica, comigo, ou, né, monografia, isso aqui é um trabalho quantitativo, né? Relacionado a números. Acho que o Gilmar faz. Professor, esse livro é de que ano mesmo? É de 1880. Deixa eu ver aqui. Mulher delinquente e a prostituta. Ano. É de Criminal Woman. Deixa eu ver aqui. 1893. 1893. O Homo Delinquente, né? O Homem Delinquente é de 1887. E a Mulher Delinquente, a prostituta, é de 1893. Aqui ele coloca, né, as tatuagens, coração atravessados por flechas, cabeças masculinas, os próprios nomes, tatuagens de dragões, de símbolos japoneses. Além do Châtelet percebeu que a tatuagem é mais frequente nas jovens mais degradadas e que costumam marcar a si mesmas com os nomes de seus amantes, apagando sempre o velho com o novo. Em um caso, havia 15 nomes. Então, essa visão da mulher sempre submissa, né? Até na mulher degenerada, né? Estaria submissa a tatuar o nome dos amantes, etc. Das 28 mulheres tatuadas que encontrou, 15 estavam na prisão, 10 já haviam prestado, estavam presas, 9 estavam cobertas de cicatrizes, 28 estavam ausentes, né? Blá, 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 falando aqui, tá? Beleza. A gente viu aqui o livro do Lombroso, né? Obviamente que é toda
todo tipo, né, de racismo e preconceito da época estão aí presentes nessa obra, né? Mas é interessante vocês verem porque é fonte primária. Né? É como realmente o cara... Não é, por exemplo, você não vai ler... como eu coloquei ali, né? O Gabriel Inácio Anitua ou o Eugênio Raul Zaffaroni falando sobre o Lombroso. A fonte primária nos proporciona isso, né? A ver de fato como o sujeito colocava na obra, né? Então isso é interessante. É muito bom, é muito interessante fazer a pesquisa em fonte primária por causa disso, né? Entender o tipo de comportamento do Lombroso, né? E a gente tem aqui um expoente brasileiro, tá? A gente tem aí o chamado Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, vocês podem perceber, né, a época que ele nasceu, início no século XIX e vive até aí o início do século XX, ele é um expoente brasileiro do Lombroso, tá? Também é médico, ó, veja bem, todos que eu falei até agora, né, eram médicos. Então, o Henrico Ferri, o Garófalo e o Lombroso eram médicos, né? E o Nina Rodrigues é um expoente brasileiro do conhecimento desenvolvido pelo Lombroso, né? Dessa chamada antropologia criminal. E o Nina Rodrigues, ele tem vários livros, né? O Nina Rodrigues, ele é talvez até pior que o Lombroso, né? Na forma como ele coloca. Porque ele vai dizer que o maior problema do Brasil é a chamada mestiçagem. Tá? É a mestiçagem, ou seja, o cruzamento entre raças que levam à degenerescência, que levam as raças a se tornarem degeneradas. Tá? E aí ele coloca, né, nessa época, que essa igualdade, né, a igualdade que pregava, por exemplo, a chamada escola clássica, né, é uma igualdade falsa, né, ela só se encontra na mão dos juristas, coloca o Nina Rodrigues. Né. Ele foi um dos ele foi um dos que realizou, né, a frenologia aqui no nosso país, tá? E publicou essa obra, né, Mestiçagem, Degenerescência e Crime, procurando provar suas teses sobre a degenerescência e as tendências ao crime dos negros e mestiços, tá? Então, o Nina Rodrigues aí, as suas principais contribuições a essa antropologia criminal vêm dessa mestiçagem, né? Dessa análise da mestiçagem. E ele coloca, né, a inferioridade do negro e dos não brancos, né, seria abre aspas, um fenômeno de ordem perfeitamente natural, produto da marcha desigual do desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas diversas divisões e seções. No Brasil, os arianos deveriam cumprir a missão de não permitir que as massas de negros e mestiços pudessem interferir nos destinos do país. A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca minoria da raça branca, a quem ficou o encargo de defendê-la, dos atos antissociais das raças inferiores. Sejam esses verdadeiros crimes no conceito dessas raças. Sejam, ao contrário, manifestações do conflito, da luta pela existência entre a civilização superior da raça branca e os esboços de civilização das raças conquistadas ou submetidas. Vocês já começam a desenhar aí, né, na cabeça de vocês onde é que isso vai dar? Você começa a perceber, né, onde isso chegará, né? Exatamente. Quando isso se torna, e aí, né, bom, a gente está vendo ideias aqui, né? Mas quando essas ideias são aplicadas em políticas de Estado, né? Quando essas ideias são aplicadas a políticas de Estado, obviamente que vocês já estão com isso na cabeça e pensando no nazismo, né? E de fato, sim, o nazismo foi, né, colocou em prática essa política de diferenciação racial, principalmente em relação aos judeus, né? Tratar os judeus como uma raça diferente. Mas isso não se aplicou apenas ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Isso se aplica, né? Se aplicou em várias políticas estatais, em vários locais do mundo, inclusive no nosso continente, tá?
embasou, por exemplo, o colonialismo, né? Embasou o imperialismo na África, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Eu trouxe aqui um dos exemplos mais chocantes, né? Que dentre os vários, que foram as chamadas leis Jim Crow. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aquele documentário que está no drive de vocês, né? A 13ª emenda, ele fala um pouco das leis Jim Crow, né? Que foram leis estaduais e locais nos Estados Unidos, lá do começo do século XX e vão até aí mais ou menos um pouco mais da metade desse século, em que se separou, né, certos determinados locais públicos para brancos e negros, tá? Olha o que ela coloca, né, que exigiam a segregação de escolas públicas, locais de transporte público, banheiros, restaurantes, bebedouros para brancos e para negros, tá? E aí, por exemplo, né, a gente vê aqui algumas imagens. Isso aqui, essa aí é a clássica, né? Um local para os negros esperarem, né, para as pessoas de cor, digamos assim, diferente do espaço que os brancos esperavam. Da mesma forma, né, se vocês perceberem nessa imagem, vocês vão ver que tem uma plaquinha ali, ó, escrito white, né? Ou seja, daqui para frente são pessoas brancas, as pessoas negras ficam lá no fundo. Bebedouros, né, para pessoas brancas e para pessoas negras. Exato, separados, mas iguais, né? Foram esse o argumento utilizado nessa época, né? E aí aqui, né, essa imagem também, né, dos protestos que aconteciam, né, e que muito provavelmente deve acontecer até hoje nos Estados Unidos, né? Alguns dessas crenças, né? Olha ali o que eles pregam, né? Que a miscigenação de raças é do comunismo, né? Enfim, esse problema aqui do comunismo não é de hoje, tá? Não é uma coisa que eles inventaram agora, tá? Isso sempre é utilizado em vários momentos, inclusive. Escolas, né? Escolas inteiramente para negros, escolas inteiramente para brancos. Inclusive, esse livro aqui, ó, que é muito bom para quem é da área. Vou quebrar um copo quase. Meu pai, mano. Esse livro aqui que é muito bom para a gente na área da educação, né? Da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. O começo do livro ela fala, né, que ela viveu essa época de uma escola que era só para negros, né? Só para meninas, mulheres negras, na realidade. Então, essa criminologia das causalidades, né, ela propõe o quê? Propõe uma teoria geral do crime que vai explicar, por exemplo, que o homicídio que acontece lá no Japão medieval e no México contemporâneo, eles acontecem porque esses indivíduos detêm certas características físicas, né, certas características atávicas, tá? E vão escapar, né, justamente o que escapa a essa análise da escola positivista, né? As determinações sociais, as determinações históricas, né? Esses caras não vão analisar os 400 anos de escravidão que a gente teve no Brasil, né? O que isso impactou, né? Qual foi a desigualdade que se mantém, né? Uma desigualdade que impossibilita alcançar determinados espaços, né? Deixa de considerar as circunstâncias culturais, né, que fazem parte desses lugares. Então, ou seja, se trata de uma criminologia extremamente ahistórica, tá? Bom, e aí a pergunta óbvia, né? O que vai influenciar, né? O biológico ou o cultural, tá? E essa questão do cultural é muito interessante, tá? Porque o que como eu mostrei lá na primeira aula, né? O crime em si é uma conduta que está ligada a um fator cultural, né? Se pune, por exemplo, lá no Estado Islâmico, se pune escutar música pop,
né? Por que o adultério era crime? Por que deixou de ser crime, né? Mudanças culturais, tá? E, bom, pergunto a vocês, se isso existe até hoje, né? Tá aí alguns exemplos, né? Isso aqui foi o caso da Fabiane Maria de Jesus, né? Eu sempre trago esse caso aqui, mas é bem interessante, né? Porque foi aí colocado numa rede social, né? Ela foi identificada e foi aí linchada, né? Até a morte. Eu já mostrei a próxima imagem aqui também, já mostrei para vocês na primeira aula, né? Se vocês digitar cara de bandido no Google, né? Os algoritmos vão trazer imagens, né? Essas imagens, homens, jovens, negros. Aqui, né? Nessa sentença, né? Vale notar, isso aqui também ficou muito famoso, né? Essa sentença há um tempo atrás, né? Vale notar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. É muita ousadia, né? Isso aqui, tá? Essa foto, isso aqui foi uma política, né? Essa foto ela foi tirada no século XX, lá na metade do século XX, lá nos Estados Unidos, mais ou menos lá em 1953, 1950 e alguma coisinha. Ela mostra, né, essas pessoas negras, né, sendo de alguma forma tratadas. Mas o que aconteceu? Não sei se vocês sabem, né, mas a sífilis é uma doença que no século XX matou muita gente, tá? E eles não tinham o conhecimento de como tratar a sífilis, de como fazer o tratamento da sífilis, tá? E para eles fazerem isso, eles tinham que estudar o avanço da doença. E aí o que eles fizeram lá nos Estados Unidos nessa época? Eles contaminaram, né, um grupo, né, de pessoas negras lá de um determinado lugar dos Estados Unidos, que agora eu não me recordo o nome do lugar, e eles não deixaram essas pessoas receberem o tratamento adequado para a sífilis, porque eles queriam ver o desenvolvimento da doença para poder estudar elas, né? Então, de novo, e chegou um momento, e mais especificamente, né? Chegou um momento, né, o que eles fizeram, né? Eles proibiram todos os postos de saúde dessa determinada região de atender essa população, tá? Eles, né, colocaram lá o nome, né, de todos os que estavam passando por essa política, né, do desenvolvimento da doença, e aí eles não podiam utilizar o sistema de saúde. E aí eles não tinham, naquela época, né, no começo desse experimento aí, eles não tinham ainda um tratamento 100% adequado, porque eles queriam justamente descobrir isso. Só que chegou um momento que eles tinham um tratamento que dava certo, um tratamento que conseguia conter a sífilis. Só que eles não aplicaram, porque eles queriam ver até que ponto eram as consequências da doença, tá? Enfim, aqui tem mais umas questões de Maria da Penha, etc. Mas é isso, gente.